Dr. Marcelo Honorato. Ele é juiz federal titular, especialista em Direito do Estado, Constitucional e Processual. Também é bacharel em Ciências Aeronáuticas e foi piloto da FAB por mais de 20 anos. É autor do livro Crimes Aeronáuticos, primeira obra doutrinária brasileira sobre responsabilidade criminal em acidentes aéreos. Bom dia a todos. É um prazer poder estar aqui de novo na ANB, falar um pouquinho sobre direito aeronáutico. Agradeço aí o convite da organização, a oportunidade também de encontrar colegas de turma, que nem o Coronel Rubens, que é da organização, o Coronel Palmela, e também pessoas ímpares, né, que têm conhecimento na aviação, como o Brigadeiro Carlos, que aqui está sentado lá no cantinho, é uma das maiores autoridades em prevenção de acidentes aeronáuticos no Brasil, investigador ainda. Então temos uma plateia aí repleta, né, de pessoas que trabalham na prevenção de acidentes, na nobre missão de preservar vidas e transportar pessoas. A parte que me pediram para trazer aqui é sobre o risco da fauna nos aspectos legais, né, resumidamente. A primeira vez que eu estive aqui na ANB Morumbi, Gaspar, vocês se lembram, eu vim falar sobre responsabilidade civil. Depois, as outras vindas aqui na ANB, a gente falou mais do aspecto criminal. E hoje, então, nós vamos voltar do aspecto civil, né? Vamos falar da responsabilidade civil à luz do direito brasileiro. Nós vamos procurar, ao final, ter uma boa ideia de como o Poder Judiciário faz essa leitura do risco da fauna no Brasil. Então, nosso objetivo é conhecer a responsabilidade civil do transportador e do Estado no risco da fauna sobre a luz da legislação brasileira. Responsabilidade civil, gente, é um tema muito fantástico, é um tema muito amplo e que é importantíssimo para a aviação. Tanto é que a maior parte das ações judiciais que tramitam no Poder Judiciário é em relação à responsabilidade civil. Nós vamos passar por esse roteiro, nós vamos falar um pouquinho da responsabilidade civil no risco da fauna, depois nós vamos falar do operador, do Estado, e depois nós vamos falar finalmente dessa ferramenta de prevenção aqui, ó, ação civil pública. Acho que muitos dos senhores não conhecem essa ferramenta ainda. É uma ferramenta processual que tem tido resultados muito eficazes quando bem manejada pelos atores, né, desses casos. Nós vamos no finalzinho descobrir quem são esses atores. Responsabilidade civil. Então nós precisamos inicialmente ter uma ideia do que seja esse instituto. Na verdade, gente, a responsabilidade civil, ela é, resumidamente, a obrigação que as pessoas contraem de reparar o dano que produzem a terceiros. Essa responsabilidade civil, por exemplo, vamos dizer que vocês estão dirigindo o seu carro e colide com outro veículo. A responsabilidade civil vai ser exatamente isso, em reparar o veículo do outro. Agora é uma reparação integral, não somente do veículo, aqui vamos dizer, do amassado do carro, mas se eventualmente aquela pessoa que estava dirigindo era um taxista. Então ele trabalhava também com aquele carro. Então ele precisa ser indenizado, além da batida, do dano que ele teve, material, também do dinheiro que ele vai deixar de receber pelo trabalho dele que teve que parar. Vamos dizer que ele venha a falecer. Os filhos, então, poderão ter direito a uma pensão. E quem é que vai ter que pagar isso? Em tese, o outro veículo, se tiver com alguma negligência, uma culpa. Pode também ser o Estado. Vamos supor que naquela esquina que eles colidiram havia um sinal, né, um sinal de trânsito, luminoso, farol, e estava queimado há mais de 4 ou 5 meses. E aquele cruzamento tinha uma grande incidência de acidentes. Então pode ser também o Estado ali, a Prefeitura, no caso, né? O Estado a gente diz município, Estado e União. Que pode então ter ser obrigado a indenizar. Esse dever de indenização, ele tem duas modalidades. A responsabilidade civil subjetiva e a objetiva. A subjetiva é a regra geral do direito. As pessoas contraem essa obrigação de indenizar se agiram com culpa ou com dolo. Pode dizer também que era aqueles que colidiram, um era inimigo do outro. Ele colidiu porque ele quis, não por uma negligência. Ou então porque ele estava com excesso de velocidade.
Então, havendo uma ligação, um nexo de causalidade entre a conduta e o dano, e presente uma conduta culposa, então vem a obrigação de reparar aquele dano. Como eu disse, é um dano amplo. Ele pode até abarcar também o dano moral. Nós vamos ver aqui os casos em que as empresas têm que indenizar os passageiros, as empresas aéreas, porque colidiram com uma ave, um pássaro, um urubu, a aeronave sofreu avarias, teve um atraso e esse atraso em voo então vai ser indenizado. E a objetiva? A responsabilidade objetiva, gente, ela incide nos casos em que a obrigação de reparar é independente de culpa ou de dolo. São situações excepcionais, em que o bem jurídico protegido é muito especial. Então, um exemplo, meio ambiente. Nós estamos aqui em São Paulo, vamos dizer que está passando lá em Santos um navio petroleiro, e ele tem um vazamento de petróleo. Ele vai ter que indenizar, independente de culpa daquela pessoa, da empresa que estava transportando. Ninguém vai ter que provar nada, porque o meio ambiente, ele é protegido por essa cláusula, por esse tipo de lei, que obriga a indenizar, independente de culpa ou de dolo. Então ninguém vai querer saber se o comandante do navio tinha curso, se a carta de navegação estava incorreta, como ele estava explorando uma atividade econômica, com riscos para o meio ambiente. Existe um princípio que é do poluidor-pagador. Aquele que polui, que tem os bônus da exploração, vai ter que indenizar independente de culpa. Nós vamos ver daqui a pouco que existem alguns casos em que não se aplica. Vamos ver algumas exceções. Justamente porque vai trabalhar ali no nexo de causalidade. Mas, por enquanto, é importante os senhores saberem que a lei pode definir que a responsabilidade civil, a obrigação de indenizar, incida independente de culpa. Vamos falar um pouquinho de legislação, então. Nós temos, em relação à atividade que os senhores aqui exploram, o transporte aéreo, uma norma específica que é o Código Brasileiro de Aeronáutica. Após o CBA, tivemos leis e até uma nova Constituição. Então é importante os senhores saberem que nem tudo que os senhores estão lendo no Código Brasileiro de Aeronáutica está valendo. Porque leis posteriores de igual envergadura, ou até especiais, inclusive uma Constituição, são as lentes que os senhores têm que ler essa norma. Uma lei muito importante, por exemplo, é o Código de Defesa do Consumidor. Toda a relação de consumo, a responsabilidade no Brasil é objetiva. Então, quando vocês vão lá e compram uma televisão, e colocam lá em casa, na sua casa, na hora que ligar, ela explode. O dever de indenizar é independente de culpa do fabricante ou de quem vendeu para vocês a televisão. É uma relação de consumo. Então, os danos que provocou, aquela explosão provocou, vão ter que ser indenizados. E o que a Constituição diz em relação à prestação de serviços públicos? Olha, nós estamos falando da lei maior. Não estou falando aqui de Código de Defesa do Consumidor nem Código Civil. No Brasil, e em grande parte dos países ocidentais, a responsabilidade dos prestadores de serviço público, ela incide independente de culpa ou de dolo. Olha só o que diz a Constituição. As pessoas jurídicas de direito público, essa aí quem são? Estado, União, município. E as de direito privado, prestadoras de serviço público, conhece alguém? A TAM, a Gol, a Azul, prestam serviço público e são empresas privadas. Responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Assegurado o direito de regresso no caso de culpa ou dolo. Ou seja, a responsabilidade deles é objetiva, mas se eles quiserem uma ação de regresso contra o seu servidor, contra o seu preposto, contra o piloto da aeronave, contra o seu gerente operacional, por um caso de culpa, ele pode entrar com uma ação de regresso. Mas a responsabilidade do Estado perante aquele cidadão que está recebendo o serviço público é objetiva. Então não precisamos nem entrar em discussão de culpa ou dolo. Ah, mas eu quero produzir essa prova. O juiz não vai deixar. Porque é perda de tempo para o processo. Então ele vai indeferir essa prova, vai poder produzir alguma prova, nós vamos ver mais à frente, em caso de exclusão de nexo de causalidade. Por exemplo, a gente vai ver um fato exclusivo da vítima, que nem os surfistas ferroviários, que sobem lá em cima dos vagões e se colocam em risco.
transporte aéreo regular e não regular, o RBH 135 e 121, são serviços públicos, são serviços de competência da União e ela então delega as empresas para explorarem esse serviço. Essa delegação não lhe tira o caráter de serviço público. Ela continua como serviço público regulado pela Constituição Federal. Então a responsabilidade, como nós vimos, é objetiva perante o passageiro. Só que nós temos 3 questões que podem excluir essa responsabilidade. Por que elas podem excluir? Justamente porque elas vão anular o nexo de causalidade. Vamos de baixo para cima. Fato exclusivo de terceiro. Uma bomba a bordo. Um terceiro que não tem uma relação ali com o explorador. Não pode ser o piloto. O piloto é preposto. Se ele colocar uma bomba a bordo, a responsabilidade é da empresa. Mas se for um atentado terrorista, em relação à empresa aérea, não estou falando em relação à empresa por exemplo, a Infraero, que é a empresa de infraestrutura aeroportuária, entre os seus serviços, a fiscalização do embarque dos passageiros. Nós vamos ver um caso real aqui de indenização. O fato exclusivo de terceiro. Não obriga, então, a empresa a indenizar. Fato exclusivo da vítima. A gente já deu o exemplo dos surfistas ferroviários. E o caso fortuito. Fortuito, o acaso. O que não tem previsibilidade. Será que o risco aviário está aí? Ou o risco da fauna? Nisso, do fortuito, existem 2 tipos. Existem os fortuitos que estão ligados ao próprio risco do empreendimento. Um banco não pode dizer que foi caso fortuito num assalto lá dentro da agência. Do lado de fora ele pode. Porque o seu serviço está implícito esse risco. Um fortuito externo, por exemplo, um sequestro da aeronave. Então um passageiro embarcou com uma arma e conseguiu fazer o sequestro da aeronave. Opa, aqui nós estamos com uma obrigação de segurança que não é da empresa aérea, o prestador de serviço público. Manutenção. Manutenção não é fortuito, porque a manutenção é uma obrigação do transportador, está ligada à coisa a qual ele explora. Então, o problema de manutenção não é caso fortuito, há obrigação de indenizar. Esse aqui é o sequestro da aeronave. Lembra desse caso VASP 375? O copiloto ele faleceu porque o sequestrador, na hora que entrou na cabine, o copiloto tentou colocar no transponder o código de sequestro de aeronave e ele tomou um tiro na hora e faleceu. Ele tinha uma filha muito pequenininha na época. E a prescrição, ou seja, o direito de entrar com ação, não corre contra os incapazes. Quando ela faz 16 anos, começa a contar os 5 anos para entrar. E ela foi o que ela fez. Ela entrou recentemente na justiça. E a Infraero, então, foi obrigada a indenizar ela por todos os danos pela perda do seu pai. Porque o passageiro, na visão do Poder Judiciário, do TRF da 4ª Região, entendeu que a empresa, prestadora de serviço público Infraero, não correspondeu às suas obrigações, permitindo, com essa negligência, o embarque do passageiro armado. É uma decisão recente, até 2011, né? 6 anos. Esse caso está até melhor explicado no meu livro Crimes Aeronáuticos, que é um livro voltado mais para o aspecto criminal. E eu volto àquela pergunta, então. Será que a colisão com fauna é fortuito? Será que é acaso? O que será que o Poder Judiciário tem entendido? Porque nós temos tantos casos no Brasil, né, de colisão com pássaro, e as pessoas, com os seus danos que têm, ainda que seja um dano moral por um atraso de aeronave, têm ingressado no Poder Judiciário para pedir a sua reparação. E quem responde por esse dano? O Poder Judiciário tem entendido que a colisão de uma aeronave com a fauna, especialmente nos casos dos urubus, não é acaso, é um fato previsível. Está ligado à coisa que ele está explorando, o serviço que ele está prestando. A presença do urubu é tão constante que tem até no TAM. Não há surpresa. Esse aqui é um outro caso já recente no TJ do Rio de Janeiro, 2015. Está ligado ao risco do empreendimento. Ele é fortuito interno. Lembra que a gente falou dos 2 tipos de fortuito? Esse é um caso já no STJ, ou seja, uma decisão pacificando jurisprudência. Então, o Superior Tribunal de Justiça entende que a previsibilidade da ocorrência usual da sucção de pássaros pela turbina de aeronave no Brasil desautoriza o reconhecimento da excludente de responsabilidade do caso fortuito.
Então já está sedimentado. Então a colisão com aves, nessa ação que o passageiro move contra a empresa aérea, é um risco da atividade, é um fortuito interno, é um fato previsível, e ela então responde perante o passageiro. Ela tem o dever de indenizar. Os riscos estão inseridos inclusive dentro do programa de gestão da fauna do aeroporto, da atividade aérea. Peraí, mas gente, a empresa aérea, ela não cria animais da fauna. Ela cria urubus? Não, né? A TAM tem algum lugar que cria urubu? A Gol? Não. Ela explora alguma atividade atrativa de pássaro? Ela tem lixão? Ela tem frigorífico? Não. Ela explora aeroporto? Então ela é exploradora daquele aeroporto, ela recebe os bônus de explorar um aeroporto? Também não. Por que ela está pagando essa conta? Na verdade, a empresa aérea, ela é tão vítima quanto o consumidor. Mas como a Constituição coloca ela como prestadora de serviço público, ela vai ter que indenizar o passageiro. Mas a história não acaba aí. Tem acabado. Porque grande parte das empresas não estão se subrogando, através das seguradoras, de passar essa conta para frente. Vamos falar um pouquinho de responsabilidade do Estado. Então, eu estou falando aqui Estado, gente, município, Estado e União. Colisão com a fauna, não cumprimento das normas ambientais aeronáuticas. Estamos vendo aí um lixão, estamos vendo um frigorífico clandestino, possivelmente uma omissão dos órgãos públicos na fiscalização. Muitas das vezes, uma ação ilegal do próprio Estado, que dentro da asa ele tem um empreendimento atrativo de pássaro, por exemplo, um lixão. Colisão com a fauna, ação poluidora de empresas, ainda que autorizada a desenvolver sua atividade. Aqui é perto de São Luís, são aviários, bem próximo da pista. A pista está bem ali atrás, aqui o laser aqui não dá para... Ah, é aqui embaixo, né? Agora eu estou solo aqui. A pista está aqui é um aviário. Frigoríficos. Muitas das vezes podem ser até ações ilegais das empresas, operação clandestina, ou legal, atividade licenciada, mas poluidora. E nesses casos, incide o princípio poluidor-pagador. Embora ele tenha uma licença para explorar com limites para que não atraia pássaros, quando esse programa da própria empresa não funciona, ela está se beneficiando com aquilo, está obtendo lucros. Então existe o princípio no direito ambiental, que é o do poluidor-pagador. Quem polui, quem paga. Omissão das obrigações de controle da fauna na área sobre a administração de uma própria empresa aeroportuária. Por exemplo, a deficiência na drenagem. Os pássaros lá vão pousar para poder ou se alimentarem, ou para poder matarem sua sede. Pode ser uma ação ilegal, o aeroporto como próprio poluidor. Certa vez eu estava voando em Macapá e lembro, fazendo um voo de helicóptero, eu avisei até a torre, olha, estão jogando lixo dentro da área do aeroporto. Não, mas é a própria Infraero que está jogando lá, um descarte. Não é possível. Dentro do aeroporto. Ou uma ação, às vezes, legal. Deficiência, desculpem, na gestão do programa de controle da fauna. Ou drenagem deficiente, controle, corte da grama, lixo na área do aeroporto. Como é que isso tem sido visto pelo Poder Judiciário em ações semelhantes? Vamos ver a colisão de carros em estradas com animais. O que nós estamos mudando? Só o meio de transporte. Enquanto nós temos uma aeronave na final que vai bater num pássaro, aqui nós temos um carro na rodovia que vai bater, por exemplo, vai colidir com um animal na pista. Lá no Nordeste tem muito. Vários locais do país, né? Mas predominantemente no Nordeste. Aqui, gente, é um parênteses que eu faço, que é quando ocorre a responsabilidade do Estado por omissão. O Brasil desenvolveu uma teoria de que quando for omissão, não entraria aquela responsabilidade objetiva, teria que ser a subjetiva, ou seja, comprovar que o Estado falhou na prestação do serviço. Então, quando for omissão, quando ele deixar de agir quando ele deveria ter feito, não é certo que a gente vai ter uma autorização, uma placa de 80 km por hora, que o Estado coloca lá, numa rodovia, e a pessoa é surpreendida com o animal. Os tribunais, então,
tem entendido, sem qualquer divergência nos dias atuais, que a responsabilidade é do Estado pela falha na prestação do serviço de colisão de veículo com animais nas rodovias. Esse aqui é um julgado do Tribunal Regional da 5ª Região, Tribunal Federal, aqui do Tribunal Regional Federal de São Paulo, sinistro de colisão entre veículo e animal solto na estrada. A responsabilidade aqui embaixo, olha, a responsabilidade objetiva do dono do animal não afasta a concorrência de culpa do poder público, na medida em que ele cabe zelar pelas boas condições da rodovia. E aqui, gente, entra uma questão interessante. Existe uma súmula do Supremo Tribunal Federal que se transformou num artigo do Código Civil que diz o seguinte: a responsabilidade contratual do transportador por acidente com passageiro não é afastada por culpa de terceiro contra a qual tem ação regressiva. Então, a TAM, quanto tem que pagar o passageiro, aquele dano moral, porque a aeronave dele ficou indisponível e atrasou o voo, ele tem a obrigação perante o passageiro? Tem. Ele não vai poder se furtar com relação a isso. Mas ele também tem ação de regresso contra o verdadeiro agente causador do dano. Como eu disse, as empresas aéreas não criam urubus, não tem lixões, não exploram aeroportos. Então o passageiro, ele cobra do transportador e este, em ação regressiva, cobra do terceiro culposo. Então a ação culposa da administração pública, que pode ser da uma omissão na fiscalização, um ato ilícito, ele como poluidor, né, um aterro sanitário, por exemplo, a empresa aérea, então ela pode indenizar o passageiro e pedir para pagar a conta ao Estado. E a conta maior, a gente sabe que nem é essa do dano moral em relação ao passageiro, que são migalhas, mas os danos que ele tem à aeronave, o tempo da aeronave indisponibilizada. Conduta culposa da empresa poluidora, lá o frigorífico. Se a empresa quiser, ela pode entrar contra o Estado que se omitiu na fiscalização ou contra o frigorífico, que está lá na área de segurança portuária, explorando, atraindo pássaro, e no exame de DNA, quando houve a colisão com a turbina, se detectou que realmente aquela espécie era um urubu. Então tem que fazer um trabalho pericial bem feito, né? E às vezes não precisa muita coisa. O Seripa tem estatísticas à vontade para demonstrar para o Poder Judiciário o quanto falho tem sido a ação do Estado na mitigação desse risco. E para quem que ele vai entrar, hein? Ele vai cobrar por conta de quem? Do Estado? Da União? Do Seripa? Da ANAC? Da Infraero? Nós temos um campo normativo. Eu não vou entrar em detalhes de cada uma desses fatos ou dessas competências, mas nós temos obrigações normativas, obrigações de implementação das normas de combate ou de gestão do risco da fauna, poder de polícia, em que pese a Lei 12.725 ter dado uma certa exclusividade ao município para fazer essa fiscalização, o que foi um tiro no pé, né? O maior poluidor virou o fiscalizador, se subtraiu eficácia da lei aqui no Brasil. E não haveria motivo para isso, né? Porque a competência na Constituição dos interesses locais é do município, isso não exclui a competência da União nos interesses do direito aeronáutico, né? Inclusive, o explorador a própria União Federal. Mas ele também tem as autorizações ambientais, IBAMA, os órgãos estaduais, enfim. Cabe àquele que vai manejar a ação evidenciar onde ocorreu a omissão e escolher contra quem ele vai entrar, ou contra todos. A grande pergunta para poder essa ação ser bem operada é responder essa pergunta: qual o motivo da presença daquela fauna que foi colidida na área de segurança aeroportuária? Porque o juiz, ele não quer saber muito em tese do que acontece, ele quer saber, naquele caso, o que está acontecendo, qual foi a espécie, quais os elementos biológicos daquele habitat que estão intervindo, estão ocorrendo, estão se relacionando com a aviação. Então pode ser uma alimentação, né, por exemplo, uma colisão com quero-quero, decorrente de alimentação após o corte do gramado. Carcará, alimentação também após o corte do gramado.
Maçaricos, drenagem inadequada, atração de pássaros. Urubu de cabeça preta, aterro sanitário ineficaz dentro da asa, na verdade se transformou num lixão. Aqui é o caso de São Luís. Um lixão a 7,4 quilômetros da pista e do outro lado uma lagoa. Eles se alimentam nessa região e cruzam o aeródromo para poder beber água. Área de descanso, nós sabemos que os aeroportos eles trazem essa questão de proteção, de segurança que as aves sentem. E se não houver uma ação mitigadora, elas acabam utilizando o aeroporto como uma área de descanso, uma área que não tem gente, só passa um avião, ainda mais aeroportos que não tem um fluxo muito ativo. Ah, sim, deixa eu falar aqui sobre... A gente falou da prova, né? Então, haverá, segundo a inteligência atual, que ao se evidenciar essa falha na prestação do serviço. De onde está a falha da prestação do serviço? A falha está aqui. Então, temos um laudo do CENIPA, nós temos um laudo contratado das empresas, a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, olha, está aqui, lá no aeroporto, tem grande incidência, e eles utilizam como descanso, para alimentação. A grama sempre fica muito alta, fica baixa, enfim, vai demonstrar a falha na prestação do serviço de quem foi que falhou. E, ultimamente, gente, a União, principalmente a União, ela começou a utilizar muito essa outra teoria aí, que é a teoria da reserva do possível. O que eles dizem? Olha, o Estado tem que fazer tanta coisa que ele não pode ser o garantidor de tudo. Então eles procuram se exonerar da responsabilidade pela essa cláusula da reserva do possível. Faz o que é possível. Não dá para indenizar todo mundo por um assalto na rua, mas dá para indenizar se ele foi assaltado numa região que tem um alto índice de assaltos. Opa, aqui está evidenciado que houve uma falha. Realmente não tem como garantir, nos 8.511.000 km² do Brasil, a segurança 100%. Mas nos pontos de maior incidência, aqui está a estatística, por que não agiu? E é isso que o Poder Judiciário tem utilizado para abrandar esse princípio da reserva do possível. As obrigações do Estado mais relevantes, como a segurança da aviação, e a possibilidade prática de atenuação desses riscos, que é a possibilidade de gestão da fauna, sem grandes investimentos, sem grandes dificuldades. Ou seja, a cláusula de reserva do possível é afastada em casos como esse, que a segurança, a vida das pessoas está em jogo e existe uma solução razoável. Ah, não, eu sou da Infraero, eu vou demonstrar aqui, já fizemos tudo isso, já fizemos a gestão, tá aqui as obrigações, as auditorias, as análises das aves, fizemos coordenações com o município, falamos com o Ministério Público. Opa, não, aqui o Estado está agindo. O Estado realmente ele não é o garantidor 100%. Agora, se o juiz vai chamar e vai mostrar só coisas abstratas, eu fiz uma palestra no passado, não, realmente não dá, né? O que se espera do Estado, como prestador de serviço público, é mais do que isso. E por último, então, nós vamos falar desse instrumento de prevenção de acidentes aeronáuticos, desconhecido por muitos, a ação civil pública. Ela tem trazido, gente, resultados importantes, relevantes, em alguns pontos em que ela tem sido operada corretamente. A ação civil pública ela é utilizada para a proteção do patrimônio histórico, serviços essenciais, meio ambiente, né, no caso de Mariana, lixão de Itaituba. Essa aqui é uma ação que foi manejada na cidade de Itaituba, na Justiça Federal, em que na área de segurança portuária havia um lixão, colocando em risco a segurança. E foi dada a determinação judicial para que se retirasse esse aterro sanitário, na época ainda lixão, dessa área. Baseado no quê? Nesse princípio da precaução. É outro princípio do direito ambiental. Se houver uma mera possibilidade de um risco à vida ou à saúde da população, o direito ambiental tem que agir. Ele é mais do que o princípio da prevenção. O princípio da precaução, ele aceita até hipóteses. Diante do risco e da probabilidade de dano à natureza, e não apenas na hipótese de certeza, o dano este deve ser prevenido. Incidência na espécie do princípio da precaução. Marabá, inclusive é onde eu estou atuando agora. Lá também tinha um lixão dentro da área de segurança portuária. Essa é uma ação de 2007, com um colega juiz federal que me precedeu. Até
pontuou na sua sentença, né? É igualmente inacreditável que dentro da ASA funcione um empreendimento que atrai não centenas, se não centenas, dezenas de urubus. E as fotos das folhas 206 dispensam palavras, que é essa foto que eu escaneei para vocês. Também uma determinação judicial para que o aterro sanitário fosse retirado da ASA. Aqui já é em segundo grau, né, o que foi confirmada a sentença em apelação. Encontrando-se o matador e o aterro sanitário descrito nos autos dentro da ASA, dentro da referida área, impõe-se a sua remoção ante a manifesta ilegalidade na espécie. Nesse caso, além do aterro sanitário, tinham também alguns frigoríficos e até matadouros. Parintins é um caso interessante de estudo, porque aqui a ordem não se limitou a apenas determinar que se altere a localização do aterro sanitário. Mas a situação era tão grave que o juiz empreendeu algumas limitações de operação do aeroporto. Essa ação civil pública da Amazonas, até o meu colega também, juiz federal Diniz. O que ele colocou? Suspensão total de todas as operações aéreas. A primeira decisão dele foi essa. A situação se demonstrou a ele tão grave que ele suspendeu todas as operações aéreas. Logo em seguida, vendo a questão do isolamento da cidade de Parintins, que só se chega de barco ou via aérea, ele autorizou os voos noturnos, autorizou um malote, um por dia, e, exceto forças armadas, policiais de governo, que o interesse público, logicamente, supera esse risco. Mas vejam como o Poder Judiciário agora aqui, ele agiu de uma forma mais técnica, mais forte até. Porque às vezes uma ordem para o município de mudar o lixão, às vezes demoram anos para se agir. E as pessoas estão submetidas a esse elevado risco. Belém. Belém nós vamos falar 3 fases. Primeiro, o Ministério Público Federal entrou com ação civil pública para obrigar a Prefeitura de Belém a promover o saneamento das áreas de impacto. Tanto do lixão da cidade, quanto das áreas urbanas em volta do aeródromo. Então, foram várias ordens judiciais, né, do Dr. Hugo. Manutenção da limpeza e retirada de lixo nas ruas próximas ao aeroporto. E em que pese, né, gente, a Justiça Federal tem que determinar isso, né, uma coisa tão lógica, que tem que chegar no juiz para poder obrigar o próprio Estado a agir. Fiscalização de depósitos clandestinos 3 vezes por semana. Educação ambiental nas comunidades próximas. E especialmente quanto aos horários de retiradas dos lixos, né, porque a população também, na sua cultura, tinha de jogar o lixo a qualquer momento e a Prefeitura não dava conta. Limpeza periódica de canais e o plano de manejo do lixão da cidade e de um ponto turístico, que é o Ver o Peso, que é uma feira livre. E essa feira livre interfere muito numa das pistas, na aproximação da pista 02. É um mercado de peixes também, de vários alimentos, mas também tem peixe que atrai muito pássaro. Segundo passo, houve uma colisão da aeronave da TAM com um pássaro lá. E, de imediato, houve a notícia da atuação do IBAMA de embargo de uma empresa frigorífica dentro da área de segurança portuária, em que, pese licenciada, não estava cumprindo com as suas obrigações, com as limitações. Então o IBAMA foi lá, foi fazer uma vistoria e encontrou vários pontos de atração de pássaros dentro desse frigorífico. Essa aeronave da TAM estava com 134 passageiros, justamente nessa aproximação 02. A colisão com o pássaro foi bem próximo da vertical da cidade, e essa pista, afinal, fica na área urbana, diferente da outra pista que vai pelo rio. Perda do motor 1, falha do motor. Então ele prosseguiu o voo monomotor. Decidiu então fazer uma arremetida monomotor. E nessa arremetida, outro bando de urubus passou próximo da outra asa. Olha, a gente quase com US Airways aqui no Brasil. Exame de DNA confirmou o urubu, danos materiais 9,65 milhões de dólares. Sem dúvida também um perigo concreto, real, à população e aos passageiros, que foram submetidos então a uma arremetida monomotor na vertical da cidade, na área urbana. E foi apresentada também a estatística do CENIPA. 2013, 48 incidentes, 2014, 80. Ou seja, aquelas ações mitigadoras do juiz em 2011 não estavam surtindo efeito. E também é importante essa medição pelos órgãos de fiscalização, né? Olha, o negócio não está andando, não. Não estamos tendo progresso.
E essa, então, empresa, esse frigorífico foi interditado. Aqui é a posição do frigorífico e aqui uma das cabeceiras da pista, 2,86 quilômetros. A empresa foi notificada pelo IBAMA para dar tratamento adequado aos resíduos, foram encontrados containers com dejetos, ela foi notificada a agir 40 dias sem fazer nada, e na época que houve essa ação judicial para interditar, e uma interdição hoje, os juízes eles procuram pensar no aspecto econômico também, né? Você quando fecha uma empresa dessa, é um monte de gente que vai para a rua. Às vezes a empresa não consegue manter os salários de todos. Então tem um impacto econômico, tanto o aspecto social, quanto a própria cidade. Mas o caso aqui, na final de ano, o adensamento do tráfego e a localização muito próxima, levou então à interdição. Essa foi uma decisão minha, que eu estava no plantão em Belém nesse dia. Era final de ano, 31/12. Numa primeira visada, há que se concluir que as atividades regulares do autor têm relação direta com o risco aeronáutico que vive a cidade de Belém, agravado pelo adensamento de tráfego aéreo nesses dias de fim de ano, pois que a sua desídia gerencial representa atividade que atrai aves, em destaque os urubus, maiores vilões do risco aviário nessa metrópole, na medida em que o empreendimento encontra-se localizado na asa, denotando de forma concreta elevado perigo para a população, né? A gente chama de perigo ir embora. Então ela foi embargada e suspensa as atividades. E aquela ação civil pública de 2015, o juiz federal, Dr. Arthur, sentenciou era 2011, em 2015 ele sentenciou finalmente. O que ele fez? Olha, ficou evidenciado com esse outro processo, com essa ação cautelar, de que ninguém fez nada. E o pior, né? Ninguém notificava a própria justiça. Eu que determinei que essa ação fosse tirada cópias e fosse encaminhada para a ação civil pública. O juiz federal, então, condenou em multa pessoal. Agora não foi multa só para o município, não, porque hoje em dia a gente dá multa para o município e ninguém está nem aí. E quem vai pagar é o município. Então o juiz ele deu multa para o prefeito e para os seus secretários. E para o município também, no bolso dele. E deu um novo prazo e novas multas em caso de nova negligência. O município de Belém, R$1 milhão. Pessoais, prefeito, 300 mil. Secretário de meio ambiente, 100 mil. Secretário de saneamento, 150 mil. E 90 dias e mais multas se eles não voltassem a agir de forma concreta dentro daquelas obrigações que em 2011 já tinham sido impostas. E aqui, gente, um ponto muito importante. A gente viu que 99% das ações foram movidas por quem? Ministério Público Federal. O federal porque é o interesse direto da União. Né? Direito aeronáutico, a navegação aérea, que é da União e ela então delega a terceiros, tanto para a infraestrutura quanto para o transporte aéreo. Só que é só ele que pode fazer isso? Não. A Defensoria pode. A própria União. Quem é a União, eu digo? O CENIPA pede para a Advocacia Geral da União entrar com uma ação civil pública contra o município tal. Autarquias. Quem? A ANAC. Empresa pública. A Infraero. Eles podem manejar essa ação e não precisa da presença do Ministério Público. Os senhores têm mais conhecimento do que o Ministério Público, que não entende nada de aviação. Eles vão ter que ensinar para eles entrarem com a ação. Mas, associações de caráter nacional ou regional, se o problema for regional, e que têm em suas finalidades a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ou no caso aqui, a segurança de voo. Quem? A ABAG, a ABAR, a ABRAPAC, sindicatos. Tem alguém do SNA aqui? O Sindicato Nacional dos Aeronáuticos pode manejar com essa ação. O que eu estou querendo dizer isso para vocês? Que o problema pode ser solucionado por vocês aqui. Nós não precisamos aguardar terceiros. É muito fácil a gente colocar a sujeira debaixo do tapete. Ou então falar, não, eu já comuniquei ao Ministério Público Federal. Não, a ANAC, por exemplo, tem procuradoria, a Infraero tem seus advogados. Existe uma questão política. Porque o prefeito é do partido tal, e o cargo da ANAC tal é tal, ou da Infraero. Acredito que isso dificulte. Tanto é que é uma raridade, né, a gente observar ações desse tipo manejadas pelo próprio poder público. Mas nada impede, pelo contrário, nós vimos que os senhores têm maior capacidade do que eles. Conhecimento, tem como fornecer laudos, estudos, tem biólogos.
Dificilmente um biólogo do Ministério Público Federal vai ter o conhecimento que os senhores têm. E sobre um caso espécie, né? Sobre um aeroporto X ou Y. Então essa ferramenta de prevenção, gente, que às vezes a gente fala, não, o CIPAER, prevenção, relatório de perigo, o direito, ele pode ser manejado como uma ferramenta de prevenção de acidentes aeronáuticos. É preciso a gente utilizar essa outra fronteira. As ações, se bem acompanhadas, têm resultados. Nós vimos aqui vários resultados de ações então concretas, multas, obrigações de tirar o lixão, interdição de empreendimentos, de frigoríficos. Pois bem, esse aqui é o meu e-mail. A gente pode conversar por aqui também. Podem escrever, às vezes eu demoro um pouquinho para poder trazer para vocês, né, essas informações, talvez tenham alguma dúvida. Eu não posso manifestar sobre um caso concreto que esteja já colocado no Poder Judiciário, né, não é... A magistratura tem as suas limitações. Mais alguma dúvida teórica, eu posso contribuir. Eu tenho um programa de final de curso, de TCC sobre esse assunto. O que você tem, o que você não tem. Enfim, eu posso colaborar. Eu consegui com a editora, até tinha alguns livros aí, mas já estão até acabando, mas quem tiver interesse, esse livro do Crimes Aeronáuticos, na 3ª edição, eles trouxeram aqui em preços mais vantajosos, exatamente para vocês. Após o almoço eles vão recolher. Então quem tiver interesse, eu vou estar aqui, a gente pode também divulgar e autografar. E fica com o e-mail aqui, além das perguntas que vão ter agora, né? Também vou estar aqui à disposição para responder. E aqui no Face eu sempre vou atualizando os casos mais recentes, né? Que o Poder Judiciário vai julgando, de toda a espécie, tanto civil quanto criminal. Vamos começar então com as perguntas. Tem duas ali do teu lado, Heber, por favor. Vou passar para o lado de cá para já dar o andamento. Bom, primeiramente gostaria de parabenizar aqui, Marcelo, sua direita. Meu nome é Júlio Costa, queria parabenizar primeiro. Tudo bem, Júlio? Tudo bom. Parabéns mais uma vez, uma brilhante apresentação, extremamente elucidativa sobre o assunto. A minha pergunta, ela agora sai um pouco do ar, vai um pouco para a terra, mas também para mais um operador que aparece mais frequentemente agora aos nossos olhos, que são os operadores aeroportuários. Na sua opinião, em que momento a questão da força maior, no perigo aviário principalmente, né, ela deixa de ser força maior e passa no aspecto da responsabilidade civil, ele passa realmente para as mãos do operador aeroportuário, né? No exterior, essa discussão já veio à tona nos tribunais e muitas vezes você vê o tribunal analisando de uma forma muito balanceada a questão da adoção de medidas razoáveis. Quer dizer, se o operador ele tem um plano, né, para que seja evitada o perigo aviário, se ele tem medidas que são habitualmente adotadas ao longo de sua operação, ele estaria aí exonerado dessa responsabilidade com base na força maior e também da adoção que eles chamam de reasonable measures, né? Aqui no Brasil existe uma tendência, me parece, do judiciário, jogar tudo no campo da responsabilidade objetiva, dizer que é atividade de risco. E eu queria ouvir um pouco da sua experiência, da sua análise em relação a essa questão. Nesse caso, assim, a gente sabe que a jurisprudência não tem caminhado, né, doutor Júlio, nesse ponto no Brasil, é verdade. Ela tem sido muito estanque em ter colocado como uma responsabilidade objetiva e que está dentro do risco do empreendimento. Mas eu concordo em que se houver a comprovação de que ele tem o programa de gestão e ele está agindo de acordo com aquele programa, eu acho que aí pode entrar a cláusula da reserva do possível, até porque o meio ambiente aéreo, nós não conseguimos dominá-lo. É uma questão desafiadora para quem for manejar uma ação disso, para conseguir reverter. Talvez tenha que ser trabalhada muito no primeiro grau, para ela nascer madura, que no tribunal dificilmente, se o juiz der improcedente, vai reverter. A gente sabe que os tribunais, embora em segunda instância ainda analisem provas, mas é muito rápido, é uma coisa muito, se não for um fato emblemático, então ela tem que ser muito bem instruída lá embaixo. Mas eu concordo. Eu acredito que se houver o cumprimento das obrigações que o próprio Estado colocou para ele poderia então manejar a cláusula da reserva do possível, porque ele agiu de acordo com razoabilidade, com as normas ambientais, aeronáuticas, né? Eu acredito que a gente possa, sim, relativizar essa obrigação de indenizar. Bom dia, doutor. Meu nome é Amanda Amorim, sou jurista também da área e gostaria de fazer duas perguntas aqui atrás do colega. Estou abrindo as vistas aqui.
uma questão de competência, né, em que pese a nossa temática de discussão e a legislação seja antropocêntrica, que o doutor pensa a respeito da proteção da fauna, apesar do 225 falar em competência concorrente, né? E se o doutor também, apesar de ter uma atuação mais no norte do país, que tem alguma outra região do Brasil que tenha também bastante incidência de acidente com fauna. Obrigada. Sobre acidente com fauna, acho que o Rubens teria melhores condições da estatística, né? Incidentes mais graves, acho que os aeroportos que nem o Galeão tem um índice bem alto, né? Não sei atualmente como é que está as estatísticas mais recentes. Agora, em relação à competência, né, que a senhora perguntou, não é? A competência de fiscalização ambiental é uma grande, realmente um retalho, né? O que a gente tem feito no Poder Judiciário para simplificar isso? O meio ambiente é um bem tanto para nós quanto para as futuras gerações. Então, qualquer um daqueles que haja poderá ser dado validade àquela autuação ou àquela ação fiscalizatória se os órgãos que teriam a competência, tem uma lei complementar que também traz algumas distribuições de competência em relação a isso, os interesses locais, regionais, ou seja, teria que ser o município. Hoje se concentrou muito no Estado. Mas se o Estado não agir, nada impede que, por exemplo, o IBAMA atue e notifique e embargue aquela empresa. Então, no silêncio da outra autoridade, como o meio ambiente é importante para nós, quanto para as futuras gerações, a validade dessa atuação, porque a Constituição deu uma competência para os três entes, né? Uma competência material para todos. Então, é dada a validade baseada nesse princípio, então, né? O princípio da vida, o princípio da continuidade das gerações, dá validade a isso. A gente viu ali, né, que a competência em relação a 12.725 foi limitada ao município. Mas se o Estado agir, ou a própria União, através do IBAMA, interditar, por exemplo, um aeroporto, ou autuar e multá-lo, dificilmente o Poder Judiciário vai afastar isso daí. Olá. Eu achei muito interessante sua apresentação, porque eu trabalho um capítulo do meu doutorado sobre responsabilidade civil da colisão com fauna em rodovias. E eu vi assim, muitas semelhanças, né? A gente estudou mais de 700 processos aqui no estado de São Paulo e realmente os julgamentos são os mesmos, né? Dá o ganho para o usuário que sofreu a colisão, sendo rodovia pública ou privada. A única diferença que eu vi dos casos que o senhor apresentou em relação aos aeroportos é que na rodovia é muito óbvia a responsabilidade do empreendedor rodoviarista, porque ele tem na sua responsabilidade uma delimitação física do empreendimento, que é a faixa de domínio. Tudo que acontece dentro dessa delimitação, responsabilidade do empreendedor. No caso dos aeroportos, eu enxergo uma pequena diferença, e não sei se isso está correto, porque o espaço aéreo ele é coletivo, e ele é compartilhado entre as empresas que exploram o espaço aéreo. Uma vez que eu sofresse alguma colisão, né, com ave, se eu tivesse algum voo, eu nunca pensaria em entrar contra a empresa de voo, a TAM, a Gol, a Azul, o que seja, mas sim contra o administrador aeroportuário. E aí a minha questão é se isso está correto e se já existiu algum caso de ação civil pública, algum inquérito ou algum processo de usuários contra o administrador aeroportuário, que na minha visão é de responsabilidade desse administrador cuidar e salvaguardar todas as operações que são realizadas dentro do espaço aéreo. Entendi. Olha só, por isso que eu falei do nexo de causalidade. Então, aquele evento, aquele fato, a colisão de uma aeronave com aquela ave, pássaro, urubu, então cabe àquela pessoa, no caso será a empresa, porque dificilmente o passageiro vai entrar contra a Infraero. É muito mais fácil entrar contra as empresas aéreas. O processo vai até para os juizados especiais, né? Então é muito mais sério, é muito mais tranquilo, ele não vai entrar contra a empresa. As empresas que entrariam seriam as próprias empresas aéreas, em face, então, do Estado que se omitiu. E aí vai ter aquela grande situação, ele vai ter que demonstrar quais daqueles entes suas competências que se omitiu e tem que ter nexo de causalidade com aquela ave. Então ele vai ter que demonstrar, eu estava na aproximação final, a espécie que foi colidida foi um urubu, esse urubu eu tenho vários reportes, por exemplo, tem até uma ação civil pública, por exemplo, naquele aeroporto, Itaituba, e que já determinou que fosse modificado. Aqui está fácil.
Agora, nem sempre será também da empresa de infraestrutura aeroportuária, né? Porque ele tem a sua responsabilidade limitada, as suas atuações dentro, a gestão dele dentro, que a gente fala intramuros. Em que pese ele ter que agir, se estiver interferindo no serviço dele, alertando as outras autoridades. Olha, eu estou tendo um monte de colisão aqui, mas é tudo, está vindo de fora. Estou com um frigorífico clandestino em tal local, e ele notificar, se tem ciência disso. Até porque ele tem ciência do índice de colisões que estão ali. Ele tem essa obrigação também, de agir, né? Então, para poder se determinar isso, porque realmente o espaço aéreo é bem amplo, né? Tem vários atores, então nem sempre é o Infraero, o administrador aeroportuário, pode ser realmente o município, que nem a gente viu no caso de Belém. Então tudo demonstra que, pelo menos ali em Belém, a Infraero está cumprindo o seu papel. E a ação então foi manejada contra o município. E os tipos das aves que estão sendo tratadas estão relacionadas com o tipo da colisão. Lá eles fizeram o teste de DNA e falou, foi urubu. Se fosse um quero-quero, não, peraí, quero-quero, vai pegar na final, peraí, quero-quero, está voando mais perto do aeroporto. Vamos ter que verificar se houve alguma negligência, porque é uma responsabilidade, como eu disse, civil, por omissão. O Estado deixou de agir quando era obrigado a tanto. Eu tenho uma ação civil pública que eu julguei lá no Pernambuco sobre colisão de animais em rodovias. Depois eu lhe passo, é muito interessante, com várias obrigações para o município, Estado. Fiz um levantamento de índice de acidentes lá, bem completo. Demorou muito, mas consegui criar ali alguns mecanismos também para a polícia rodoviária, para eles agirem. Durante algum tempo no Brasil ficou aquilo, não, a obrigação é do dono do animal. É ele que é o responsável, ele que largou o seu animal. Não, mas peraí, como o Estado fez aqui, está na faixa de domínio, o próprio Código de Trânsito traz obrigações para o Estado de segurança naquela área. Nós temos um alto índice de incidentes de determinados quilômetros e ninguém faz nada. Não é razoável também mandar o Estado construir uma cerca na 600, 700 quilômetros de rodovia. Inclusive era o pedido do Ministério Público nessa ação. Nós temos outros mecanismos, né? Não vamos também solucionar um problema com um custo altíssimo, porque quem paga somos todos nós. E às vezes até o dobro, né? Da corrupção. Senhores, a gente vai fazer mais uma pergunta, mas eu pediria que fossem rápidos na pergunta e na resposta, por favor, para a gente não atrasar a próxima. Tá, vamos lá. Doutor Orlando, Carlos Chonrá, muito bom dia. Parabéns mais uma vez pela excelente apresentação, muito esclarecedora para a nossa audiência. Vou colocar só um cenário rápido. Exploração de petróleo, pré-sal. Nós temos plataformas em que as nossas aeronaves que operam o táxi aéreo, transporte de passageiros principalmente, estão encontrando atualmente o risco da fauna nessas plataformas. Tendo em vista que atualmente a legislação preconiza que a Marinha do Brasil vai fazer essa avaliação das plataformas e que os prestadores de serviço lá, pelo que nós temos visto, não temos programas de prevenção do risco da fauna, como é que ficaria a responsabilidade civil desses operadores, dessas plataformas, dos administradores, né, contratados de empresas que exploram o offshore no Brasil, em caso de um acidente aeronáutico na plataforma com colisão de aves lá? Bom, vamos para um caso concreto, ficar mais fácil para ser mais rápido. Está na aproximação lá da plataforma, colidiu com uma ave. Nós temos ali um trabalhador que está indo para o seu local de trabalho. Então quem vai indenizar é o empregador. Ele vai indenizar aquela família porque ele está indo para o seu trabalho. Uma relação de emprego. Foi um acidente, inclusive acidente de trabalho, né? Muito bem, mas como a gente viu, pode ser que as obrigações dele enquanto explorador, porque ali tem uma infraestrutura aeroportuária, né? Ele tem cumprido, pode ter ocorrido então negligências na região pela Marinha, que tem a competência de fiscalização, não realizou a gestão desses riscos. Então a empresa que indenizou pode entrar com ação de regresso contra eles. Inclusive a empresa pode entrar com ação de regresso contra o transportador. Porque quando vocês estão fazendo o transporte, aí não tem jeito, eles vão olhar, é uma relação de terceirização, né? Então a empresa, o empregador que vai indenizar a família. Mas o empregador pode entrar contra vocês e vocês falam, não, mas não sou eu também, é a Marinha que tem a obrigação. Aí chama para o polo passivo, o juiz vai decidir, né? Se ficou evidenciada a omissão de alguém nas suas obrigações de cuidado com essa atividade. Tá bom? Tá ok, obrigado, parabéns. Bom, Donato, primeiramente aí, agradecer mais uma vez, né? A gente se conhece só desde 88, mesma turma de Barbacena, né? Desculpa até a folga de chamar de honorário, mas eu conheci assim, é difícil de mudar. Velhos hábitos, né? Mais uma vez, eu acho que você atingiu o objetivo, né? A gente já tinha visto uma apresentação muito parecida com essa e queria realmente
te agradecer por ter vindo aqui, ter dado essa explanação aí para todos nós, porque está muito conectado, né? A gente sabe que o investimento para reduzir a presença de fauna dentro do aeroporto é do operador aeroportuário. E fora do aeroporto, normalmente está ligado à prefeitura. E prefeitura, estados e a própria União não são muito colaborativas, né, com essa causa. Eu já ouvi de alguns prefeitos, por exemplo, que quem vota nele não voa de avião. Então é bom realmente a gente tentar trazer uma coisa mais concreta assim, né? E o caso de Belém é muito legal. Eu não sei se o pessoal de Belém acabou realmente pagando aquilo, se eles foram penalizados mesmo, ou se eles recorreram e ainda não pagaram. Mas enfim, é bom que a justiça já esteja realmente agindo nesse sentido. E gostaria de realmente agradecer sua colaboração com a gente aqui e dizer que não é de agora, né? Tem muito tempo que ele está colaborando e eu acredito que vai continuar colaborando por vários anos ainda aí com a sociedade, com a indústria aeronáutica brasileira. Muito obrigado.